Vamos ler hoje um pouquinho do Humash de hoje, tentar entender um assunto aqui muito profundo do nosso Humash. O Humash de hoje começa falando o seguinte, está falando como a gente começou a Parashat Trumá, falando dos donativos para a construção do Mishkan, do templo móvel, tabernáculo, e logo que fala todos os donativos, a Torá começa direto pelo mais importante, né? Vai direto pelo objetivo. Qual que é o mais importante? O Aron HaKodesh. E começa a descrever então como vai construir esse Aron HaKodesh, né? As medidas, depois sobre as medidas a gente pode, se sobrar tempo a gente pode trabalhar um pouquinho sobre elas também, mas eu queria falar mais que as medidas do Aron estavam na leitura de ontem, eu queria focar mais na leitura de hoje, o segundo chamado no Sheni, que fala que primeiro você constrói esse baú em 3 partes, né, que é ouro, madeira e ouro, né, como se fosse aquelas bonecas russas, né, que, como se fala, mas qual que é o nome daquelas bonecas russas? Marushka? Como que é o nome? Não, você vai... Oi? Babushka, isso. Que se abre um, tem outro dentro. Então, na verdade, o Aron HaKodesh era uma caixa dentro de uma caixa de uma caixa. Eram 3 caixas perfeitas, babushkas aí. Só que a exterior era de ouro, aí no meio ficava madeira, e mais interior era ouro puro. Tudo bem. E dentro disso tudo você coloca os Luchot Abrit. Mas vamos ler, então, como começa o dia de hoje. A leitura de hoje diz o seguinte: Ve'asita kaporet zahav tahor. Você vai fazer kaporet, que vai ser uma tampa de ouro puro. Amassai vachetzi, arkav, amah vachetzi rachba. Vai ter as mesmas dimensões do próprio baú, da própria caixa do Aron HaKodesh, né? Porque é uma tampa. Então tem 1 amah e meio por 2 amot e meio. Ok, para cobrir. Ve'asita, e aqui que eu quero entrar no detalhe, Shnaim kruvim zahav. Você vai fazer 2 querubins, os querubins, né? Vamos ver o que são eles. Zahav, de ouro. Mikshat otam, eles têm que ser, na verdade, esculpidos do ouro, né? Eles não são soldados, tem que sair do próprio ouro, né? Puro, eles são moldados e não soldados. Mishnei Ktsot, a kaporet, nas 2 pontas da kaporet. Ve'asei kruv echad mikatzah mizeh, o kruv echad mikatzah mizeh. Então você vai fazer esses 2 querubins, um em cada ponta da tampa, minakaporet, da tampa que você vai colocar sobre o Aron HaKodesh. Tasu et hakruvim al shnei ksotot. Ksotav. Veio a kruvim por seknafaim lemala. Então esses querubins, eles estão com as asas por cima. Sochim bechafneem, kanfehem ala kaporet ushnei upneem ishalachiv. E eles estão de face um para diante do outro. Ela kaporet e upnei kruvim. Tudo isso sobre a kaporet, sobre a tampa. Venatata et kaporet. Aí você vai pegar essa tampa que está com os querubins moldados em cima dela, tudo numa peça só de ouro, né? Alaron milemala, você vai colocar sobre o Aron HaKodesh. Vela Aron, mas na verdade dentro desse Aron, titenet edut, você está colocando dentro dele o edut, o testemunho, né? A prova, qual que é? A Shereten Lecha que a gente deu para você, que é a Torá. Dentro do Aron HaKodesh estava lá os Luchot, né? Tanto a quebrado quanto as segundas Luchot, né? As tábuas da lei, e também a Torá. É o Aron HaKodesh. E sobre ele vai essa tampa com os querubins. E aqui, olha, vem o detalhe. Venodati lechasham. E de lá eu vou conhecer vocês. Quer dizer, eu vou ver vocês através de lá. Vedibarti itcha. Eu vou falar com você. Da onde vai vir a voz de Hashem para Moshe Rabbeinu? Me'ala kaporet. Dessa tampa. Mi ben shnei kruvim. Entre os 2 querubins. Ou seja, Asher el Aron ha'edut et kol asher atzaveh otcha al bnei Israel.
tudo que Deus vai ordenar para o povo de Israel vai sair do meio desses dois querubins. E assim conclui a Torá sobre a construção do Aron HaKodesh. Aqui a gente tem algumas perguntas para a gente trabalhar, né, no dia de hoje. Primeiro, o que são esses querubins? Né? E mais ainda, o que gera grande estranheza, a gente sabe que existe uma lei na Halachá, no Shulchan Aruch. Se você pega um livro sagrado, por exemplo, você não pode usar o livro sagrado como apoio para alguma coisa. Né? Você não pode pegar, você está precisando de um apoio para o seu celular, para ver algum vídeo, você não pode apoiar num Chumash. Não pode colocar tem até uma ordem, se você tem um Chumash, você não coloca uma Gemara em cima do Chumash. O Chumash é o mais santo. Você pode colocar o Chumash sobre a Gemara e não ao contrário. Você tem ordem de como colocar livros um em cima do outro de santidade. E o mais elevado de todos é o Chumash. É o primeiro na ordem de grandeza. Não se coloca nada sobre o Chumash, muito mais ainda sobre Luchot. Estamos falando dos 10 mandamentos que representam toda a Torá. Né? Em cima disso vai colocar uma tampa, e em cima dessa tampa vai ter o anjo. E mais interessante, você vai pensar que Deus... qual é o nosso contrato com Deus, qual é o nosso, né, a comunicação nossa com Hashem deveria vir da Torá, das Luchot, mas não, ela vem, a comunicação nossa com Deus, ela vem de onde? Ela vem dentre esses querubins, esses anjos. Interessante que a Mishnah diz o seguinte, tem uma famosa Mishnah que fala, a gente reza todo dia que a gente está agora na Tefilá, a gente reza naquela direção. Por que a gente reza naquela direção? Né? Vai falar, a gente reza na direção de Jerusalém. Né? Todo mundo busca Jerusalém. Vamos rezar na direção de Jerusalém. Só que se você está em Jerusalém, então qual direção que você reza? Então, eu já vi muita gente falando para o Kotel. Não é para o Kotel. Você vai rezar na direção do Kodesh HaKodashim, da parte mais sagrada. Na verdade, na Mishnah, você pulou algumas partes, a Mishnah fala que está em Jerusalém, você reza na direção do Bet HaMikdash, né, do Harabai, do Bet HaMikdash. E se você está no Bet HaMikdash, assim diz a Mishnah, aí você busca o Kodesh HaKodashim. Então, Kotel HaMaravi, para quem está do lado de fora do Harabai, é na direção do Kodesh HaKodashim, certo? Se você está do outro lado do Harabai, do Monte de Templo, você tem que estar rezando para a direção, não para o Kotel HaMaravi, então todo mundo está rezando na direção leste, porque ele está no lado oeste. Mas quem está ao leste do Monte do Templo vai rezar na direção oeste, né? Bom, ou quem está para o norte vai rezar para o sul, quem está para o sul vai rezar para o norte. Se você está no Bet HaMikdash, você reza na direção do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E se você está no Kodesh HaKodashim? O Kohen Gadol, ele está no Kodesh HaKodashim. Que direção que ele reza? E aí, a Mishnah fala uma coisa que você nem imagina. Fala para o Aron HaKodesh, talvez, para o Luchot. Não. Na direção entre os dois cruvim. O que está escrito no nosso passuca aqui. Entre os dois cruvim. Vamos ler de volta o passuca. O passuca fala, né, que Vinodati lechasham, de lá que eu vou ser conhecido por vocês. Vidibarti itcham ela kaporet, e eu vou falar com vocês sobre de cima kaporet. E ben shnei kruvim, entre os dois querubins. Então Deus está falando com a gente entre os dois querubins, e não, teoricamente, da Torá, das Luchot que está lá dentro. Então você vê que aqui os querubins estão com uma santidade, teoricamente, maior do que a Torá. Eles estão sobre a Torá. Tanto que eles estão por cima da Torá. Como que pode colocar uma coisa por cima da Torá? O que são esses querubins? Então, tem muitas opiniões. Aqui, justo, na Garra para ter, alguém deixou um micro de Godelot. Então, você pode começar a ler aqui. Muita gente fala o que... mas de forma geral, o que são os querubins? Como que se interpreta? Quando o Ramban ele traz isso,
que todo o Beit HaMikdash, o Mishkan, ele na verdade tudo são representações do mundo superior. São nossa conexão, digamos, um portal para o mundo superior. Então tudo aqui tem uma ligação. E os Kerubims, eles, igual está escrito na profecia de Yechezkel, né? Quando ele fala de Maseh Merkavah, quando ele fala da carruagem, do trono celestial, da carruagem divina, ele fala que em volta tinha os Kruvim. E fala que a face dos Kruvim, uma delas era Pnei Adam. Tem a Pnei Ashor também tem a face do boi. Uma das explicações que fala que o pecado do bezerro de ouro, entre parênteses, é que na hora do Matan Torah se abriu, e se viu todo o trono celestial, também na hora que abriu o mar. Então, os judeus também viram alguns dos anjos celestiais também em volta do trono divino e viam o rosto também de um dos anjos, um dos querubins tinha a face de um boi. E aí também era o zodíaco de Nissan, que era, né, o próximo de Iyar, que era do boi, então touros, né? Então aí foi o bezerro de ouro. Mas isso é entre parênteses. Mas então, uma das faces dos Kruvim é Pnei Adam, é o rosto do homem. Então o Raman traz isso, que o Kruvim também está escrito um face diante do outro, e a representação é Zachar ou Nekevah. Ele fala que é um homem, uma mulher, citada da Gemara também, que é o rosto de um homem e de uma mulher. Essa é a ideia dos Kruvim. Tem outra explicação, o Rashi traz essa explicação, que fala que os Kruvim, na verdade, são o rosto de crianças. Né? Daí vem aquele termo de crianças angelicais. Os Kruvins, né? Aí você pega até nos gibis, né? O anjinho da Mônica. O que é um anjo? O que é os querubim? São os... A Gemara fala Tinokot, o Rashi traz, ele fala que isso vem do termo Rávia, que Rávia, Kruvim, vem do termo de... Rávia tá brotando, é brotar. Então são os brotinhos, são criancinhas que estão brotando, estão florescendo ainda. Então tem o assunto do rosto humano e que está brotando seria os Kruvim nascendo. E o Abravanel ele traz justo, ele fala então, é o rosto de um menino e de uma menina. Ele junta todas as explicações, que na verdade os Kruvim é o rosto de um menino e uma menina. O que significa tudo isso, na verdade? O que está por trás de todas as explicações? A palavra kaporet, que é a tampa, que está por cima como a gente começou a leitura de hoje, kaporet vem da palavra de kapará. Kaporet é uma tampa, mas essa tampa que está por cima do Aron HaKodesh, ela é a kapará. O que quer dizer kapará? É o perdão. E aqui a gente vai entender o poder da tchuvá, do perdão, está por cima da Torá. O que pode estar acima da Torá? O que pode estar tampando em cima da Torá? Tem um Midrash, na verdade está na Develial, né? Que Eliyahu Navi fala que ele estava andando e ele viu, então uma pessoa veio e perguntou para ele, talvez Rabi Yeshua, né? Que tem vários sábios que tinham aulas com o Eliyahu Navi. Ele perguntou o que é mais importante, o que é mais querido, o que vem antes, o que é mais importante, o povo judeu ou a Torá? O Eliyahu Navi respondeu, todo mundo pensa que é a Torá, mas estão enganados. É o povo judeu. Vamos entender isso daí. A gente fala, inclusive a gente falou isso bastante quando estava na Parashá de Vezot HaBrachá, né? Quando começa a Torá, começa com Bereshit. E o Midrash fala, o que quer dizer Bereshit? Por causa de dois Bereshit. Por duas coisas teve o começo. Por causa da Torá e do povo de Israel, que Deus criou o mundo. Mas o que é mais importante? O que vem antes, a Torá ou o povo de Israel? O que está por trás dessa pergunta é o seguinte. Deus, muita gente podia imaginar isso que o Eliyahu Navi está falando. A maioria pensa que é por causa da Torá. Ou seja,
O amor, as pessoas pensam que o amor que Deus tem pelo povo de Israel provém da Torá, já que ele tem a Torá. E ele deu a Torá para o povo de Israel, então ele ama o povo que guarda bem, que cuida bem do seu diamante, que é a Torá. Por causa da Torá. Já que ele deu a Torá para a gente, então por causa disso ele nos ama, que a gente guarda, que a gente cuida e que a gente se liga com Deus através da Torá. Então a Torá que é o motivador e o causador da nossa relação com Deus e do nosso amor com Deus. Essa é uma forma de entender. Muita gente entende isso. Quer dizer, Deus ele escolheu dar a Torá para a gente e por isso ele nos ama. Se ele escolhesse dar a Torá, Deus nos livre para outro povo, ele amaria outro povo. Até muita gente se engana nesse ponto. Antigamente ele gostou da Torá pra gente, depois não e trocou, né? Tem religiões que tentam falar isso daí. E a resposta, exatamente, os Kruvim estão mostrando que a resposta não é essa. Que na verdade Deus não ama o povo judeu por causa da Torá. É o contrário. Deus ama o povo judeu primeiro. Isso que o Eliyahu está falando. Já que ele ama tanto o povo judeu, ele deu para nós a Torá. Então o que vem primeiro é o amor que Deus tem incondicional com o povo judeu. Isso a gente falou bastante, por isso que como que termina a Torá, lei, né, e a mão forte que Moshe Rabbeinu fez diante de todo o povo judeu. E Urashi diz lá o quê? O que é a mão forte que Deus fez diante do povo judeu? Ele quebrou a Torá. Quando teve o pecado de bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu quebrou a Torá e Hashem falou, Yasher koyach asher shibarta. Escolha que você quebrou. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu sabia que na Torá fala que pelo pecado da idolatria teria pena de morte. Ele preferiu quebrar a Torá para salvar o povo judeu. Então, as últimas palavras da Torá é falando que mais vale salvar a vida dos judeus do que a Torá. Que o amor que Deus tem para o povo judeu é maior do que toda a Torá. Por isso que é assim que termina a Torá. Mostrando que a Torá é fenomenal. Mas o amor que Deus tem para o povo judeu é maior do que a Torá. Essas são as últimas palavras da Torá. A mão forte que Moshe Rabbeinu teve para quebrar a Torá diante do povo judeu, para salvar o povo judeu. Então, quando a Torá estava lá no Mishkan, no Kodesh HaKodashim, o que tinha por cima dela? O que é a Kaporet? O que é o perdão? É os dois Kruvim. O que são esses Kruvim? Kruvim é a demonstração de amor. Por isso, a opinião é o rosto de um homem e de uma mulher, que demonstra o amor. Mas mais ainda, o rosto de crianças. Então não homem e mulher, menino e menina. São criancinhas. Qual que é a ideia de nenês de criança? O amor que o pai tem para um filho, para um bebê, é incondicional. Quando cresce, né, ele vira já algo como se fosse separado. Né? Ele cria, a gente fala dos Kruvim, ele cria suas próprias asas, segue seu próprio caminho. Mas, obviamente, o pai também continua amando o filho, mesmo adulto. Mas o amor para um bebê é muito maior. E a verdade é que, de certa forma, um bebê, ele não importa o que ele faz. Tudo que ele faz não está errado. Né? Bebê, não tem como falar o bebê errou. O bebê não erra. Né? O bebê, ele faz cocô, faz xixi, faz coisa, ele faz sujeira, mas não é errado. E o bebê, para o pai e para a mãe, ele é parte dele mesmo. Por que ele tem todo esse amor incondicional? Porque o bebê faz parte dele. O bebê é como se fosse ele representa somente ele. Ele é uma coisa só com o pai e com a mãe, porque ele não criou nem sua própria experiência, sua própria individualidade, suas características próprias. Ele representa o próprio pai e a mãe. Isso que é um bebê. Então, Deus vê no povo de Israel como se fossem bebês. Menino e menina, são bebês ainda. E isso está por cima de volta. Esse é o perdão por cima da Torá. Isso vale mais do que a própria Torá. É o amor incondicional. Tem uma coisa, a gente fala, toda a construção do Mishkan é para ser a casa de Deus. O que uma pessoa tem na casa dele, o lugar mais íntimo que ele tem a foto dos filhos, né? Ele coloca, hoje em dia não é mais na casa, hoje em dia a pessoa coloca no wallpaper aqui do seu celular. Que é mais casa que o caso. O que ele coloca? Né? Você vê, ele coloca a foto das crianças, dos filhos dele. Para ele lembrar quem ele é. Para ele ser o que ele é no mais íntimo. No mais íntimo, no local mais sagrado, onde Deus vai falar com a gente, literalmente, os Kruvim é representação do povo judeu. Como bebês. Mais ainda,
né, tem um conceito, quer dizer, além desse todo esse amor, a gente falou já aqui outra vez, quando o Urashi fala aqui que é Kruvim, são faces de crianças angelicais. A gente comentou que na Parashá Bereshit, quando tem no Jardim do Éden, o Adam Arishon ele é expulso do Jardim do Éden, do Gan Eden, Deus está escrito que ele colocou Kruvim, e o Rashi traduz como Malachei Chabalá, anjos terroristas, né? E aí, os Kruvim são crianças angelicais ou são terroristas? A gente falou que pode ser os dois, se lembra? Porque tudo depende de qual que é a base. Uma criança que está na porta do paraíso, que tem tudo de graça, ele pode virar todo mimado, ele vira um pequeno terrorista. Mas uma criança que é colocada em cima da Torá, com regras, com moral, com ética, aí ele vira um anjinho. Se você educa a criança em cima da Torá, com Torá e Mitzvot, ele deixa de ser um terrorista, mimado, e ele volta a ser um rosto angelical. Mas isso não é por acaso, esse exemplo não é apenas uma piadinha, porque a verdade é, se a gente pegar toda a Torá, a Gemara diz que quando Deus foi dar a Torá para o povo de Israel, Deus falou: quero um fiador. Quem vai ser afinal estou dando aqui o grande tesouro de Deus, a Torá, qual que é o fiador para isso tudo? E aí o Moshe Rabbeinu falou que quem vai garantir isso, que é melhor fiador do que Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham, Yitzhak e Yaakov também são chamados a carruagem de Deus. Eles são nossos patriarcas. A gente começa a reza lembrando pelo grande mérito deles e tudo. É do que Avraham, é do que Yitzhak, é do que Yaakov. Você falou, não, eles não podem garantir. Aí Moshe Rabbeinu falou, todos os nossos antepassados que passaram e sofreram no Egito, tudo, não. E aí Moshe Rabbeinu falou, as crianças, nossos filhos. Aí Moshe falou, esses são os fiadores, eles vão garantir, eles são os fiadores corretos para a Torá. A Torá precisa dos fiadores das crianças, porque as crianças são aqueles que vão carregar a Torá para a eternidade. O grande poder da eternidade da Torá está na educação das crianças, de passar, né? Isso que a gente fala, Veshinam Talevanecha, né? Velimadetam, ensinar as crianças, né? Passar a Torá para frente para as crianças, é isso que faz a Torá existir. Então, a perpetuidade da Torá, do judaísmo e tudo depende unicamente da educação que a gente passa para os nossos filhos. E isso que é a grande mensagem que você tem em cima da Torá, é lembrar das crianças, lembrar da família, da educação que a gente dá para os nossos filhos, passando a Torá para frente, isso que mantém a chama viva. Falar mais alguma ideia? Então, com um negócio? É isso. Por enquanto é só. Amanhã a gente continua, porque senão a gente vai entrar num outro tema que vai se prolongar bastante. Vamos fazer o Yom Yom então de hoje.